A minha experiência é muito positiva até os últimos anos, no sentido que quando eu cheguei a Brasil, no 2007, foi a primeira vez. Bom, eu gostaria de dizer primeiro que eu vou falar o meu português, que não é o melhor português do mundo, mas a verdade eu acho que é melhor para vocês compreender as coisas. Não, eu gosto de falar português, mas peço perdão porque pode ser que algumas palavras são mais do espanhol, mesmo do italiano, temos aqui colegas italianos, então às vezes pode ser que eu vou incorporar também palavras do espanhol, mas eu prefiro falar português, não? Muito positiva no sentido que a Constituição do Brasil é uma Constituição muito desenvolvida, não só do ponto de vista do texto da Constituição, mas também da doutrina, das decisões dos juízes do Supremo Tribunal Federal. Eu tive, já da primeira vez que eu vim ao Brasil, a sensação de que o Brasil tinha uma doutrina constitucional do primeiro nível, por assim dizer, com que eu podia falar nos mesmos termos em que eu falo com qualquer colega de alemão, ou português, espanhol, italiano, com a doutrina europeia ou norte-americana, não? Então eu fiquei muito feliz de conhecer os colegas do Brasil nesse momento. Do ponto de vista da doutrina, eu fico muito contente porque eles não perderam nada, não? Só que a realidade social e política do Brasil, nos últimos anos, é mais complicada, mais problemática, e isso também é uma parte da realidade constitucional. Nós não podemos estabelecer uma fronteira do texto constitucional e a realidade social e política. Se a realidade social e política não é boa, isso quer dizer que a Constituição não funciona como deveria funcionar, não? Eu acho que a Constituição seguiu muito o modelo da Constituição portuguesa, que eu gosto muito, porque foi, para a minha geração, a Revolução dos Cravos foi uma revolução muito importante, porque você tem que compreender, nós ficávamos embora na ditadura do Franco. E tivemos também, nessa altura, uma situação muito difícil do ponto de vista democrático, que foi o push de Pinochet em Chile. Então, depois das coisas que nós vimos no Chile, tão terríveis, vino a esperança da Revolução dos Cravos, não? E nós vimos que também a Espanha podia se incorporar aos sistemas democráticos e constitucionais mais modernos, e também depois a Europa. Então, para nós, a Revolução dos Cravos foi muito importante. E eu vi depois que a Constituição do Brasil inspirou-se muito na Constituição portuguesa, do ponto de vista dos direitos sociais, não do ponto de vista da organização do poder ou outras coisas, mas do ponto de vista dos direitos sociais, da concessão dos princípios gerais da Constituição, da ideia de Gomes Canutillo, da Constituição dirigente, tudo isso que para nós tinha muita importância do ponto de vista da construção de uma sociedade mais livre, mais igualitária. Isso foi muito importante, é por isso que eu diria, não só eu, mas na Espanha nós temos uma imagem muito boa da Constituição do Brasil, não? Eu, naturalmente, eu não estou contra os direitos sociais, então eu sei que muitos criticam a Constituição do Brasil, mesmo a Constituição de Portugal, porque a sua opção foi estabelecer muitos direitos sociais, e mais, no caso da Constituição do Brasil, estabelecer também provisões de retrocesso dos direitos sociais. Isso para mim não é nada negativo, é muito positivo. Se nós pensamos na visão mais e mais econômica da Constituição que temos nos últimos tempos, para alguns
essa é uma particularidade negativa, porque, afinal, os direitos sociais são um modo de carregar, como dizer, carregar o Estado do ponto de vista econômico. Mas eu acho que, sem direitos sociais, nós não temos a possibilidade de garantir a dignidade da pessoa. E a dignidade da pessoa é o centro do direito constitucional hoje. Então, eu considero que os direitos sociais, na Constituição do Brasil, como mesmo na Constituição de Portugal, são uma grande contribuição ao constitucionalismo. Não são nada negativo, mas é uma grande contribuição ao constitucionalismo. Eu sei que não todos os direitos sociais podem ser efetivos na prática, mas eu diria, eu gostaria de dizer que quanto mais direitos sociais, mais avançada, mais progressiva é uma Constituição. Nós temos tido na Europa uma grande crise econômica. Essa grande crise econômica não deveria ter sido também uma crise constitucional. Mas, afinal, nós tivemos, infelizmente, com a crise econômica, a primeira grande crise do direito constitucional no século XXI. Nessa crise, vai-se impor uma narrativa das instituições financeiras, também das instituições europeias, que vai estabelecer uma interpretação econômica da Constituição. Eu gosto mais de uma interpretação constitucional da economia. O meu maestro, o professor Peter Heberle, que é muito conhecido no Brasil, ele fala sempre da necessidade de fazer o controle do mercado. O mercado tem que ser instrumental aos direitos, não os direitos instrumentais ao mercado. Então, a função que nós temos como constitucionalistas é a função de garantir que os direitos sociais são possíveis e estabelecer os critérios econômicos que podem garantizar os direitos sociais. Não limitar os direitos sociais para fazer possível as políticas econômicas de austeridade que são regressivas do ponto de vista social e constitucional. Considero que o federalismo brasiliense não é muito forte, no sentido de com muita descentralização política. Às vezes, nós consideramos mais os termos que o conteúdo dos termos, não? Quando nós falamos de federalismo, nós entendemos que o federalismo é uma grande descentralização política, e eu acho que para o Brasil não tem tanta descentralização, mesmo pelos motivos financeiros, porque pode ser que não achou a capacidade de estruturar as receitas dos estados no modo de poder desenvolver as políticas públicas mais efetivas, não? Então, eu acho que é muito importante fortalecer o federalismo. O federalismo é um dos princípios estruturais do constitucionalismo moderno, porque o federalismo é um modo de divisão do poder, de divisão territorial do poder. E se nós consideramos as relações entre o pluralismo político e a divisão territorial do poder, nós temos que procurar um equilíbrio entre as necessidades de divisão do poder do ponto de vista territorial e também do ponto de vista político. Eu acho que a divisão territorial de poder pode completar as possibilidades de incrementar o controle das políticas estatais e federais, podem se controlar reciprocamente, e isso é uma coisa muito positiva para o desenvolvimento dialético do direito constitucional. O processo foi um processo muito similar nos três casos, só que no caso de Portugal foi um processo mais revolucionário. Isso quer dizer que tiveram mais liberdade para estabelecer as regras fundamentais na Constituição. Mas eu acho que no caso da Espanha, mesmo no caso do Brasil, nós tivemos a possibilidade de fazer também consensos, grandes consensos,
que foram consensos de todos, mesmo aqueles que não gostavam uma parte da Constituição, aceitaram a Constituição para estabelecer as regras comuns que, afinal, é o espírito do constitucionalismo. Então, eu acho que a transição com diferenças nos três países foi muito positiva, não? Eu acho que foi muito positiva, que o processo constituinte foi também muito positivo. Do ponto de vista da evolução, nós temos um mundo muito diferente, muito diferente. O mundo do século XX foi um mundo muito mais, eu não diria tranquilo, porque tivemos muitas, infelizmente, muitas guerras, mas ao final, a segunda metade do século foi um mundo mais com um ritmo menos acelerado do tempo histórico, para assim dizer, não? Então, foi também um mundo onde nós, do ponto de vista constitucional, estabelecimos regras para a construção das sociedades com grandes consensos sociais. Consensos territoriais para o federalismo, consensos sociais para os direitos trabalhistas, consensos democráticos para o Estado Democrático de Direito. Todos esses consensos, afinal, convergem na Constituição normativa. As constituições normativas são o grande processo de civilização na segunda parte do século XX. Agora temos um mundo muito diferente, um mundo mais acelerado, mais rápido, com mais problemas do ponto de vista do controle do poder. Uma grande parte do poder que no mundo da Constituição, do processo constituinte, ficava nas mãos do Estado, agora não é nas mãos do Estado, é um poder que fica nas mãos dos grandes agentes globais. Então, mudou muito o mundo e a Constituição não mudou na mesma medida. E não pode mudar, não é um problema das reformas constitucionais, porque o Brasil fez muitas reformas constitucionais. É um problema de achar um modo de controlar os grandes poderes que agora contam, os poderes que agora podem condicionar as políticas estatais e os direitos da cidadania. E isso é o grande desafio que nós temos no direito constitucional hoje. O grande problema que nós temos no direito constitucional é que nós estabelecemos, através das constituições normativas, como a Constituição do Brasil, as regras para fazer o controle do poder do Estado. E quando nós vamos a conseguir controlar de modo mais eficaz o poder do Estado, o poder deixa de ser poder estatal e passa a se deslocar e a ficar nas grandes corporações, seja do ponto de vista econômico ou corporações comunicativas, como as corporações, as plataformas das redes sociais, as plataformas de internet. Então, o grande problema agora é que nós temos na globalização mudanças muito importantes do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista dos processos políticos, da construção da vontade popular, da construção da democracia. E esses processos são processos que atingem também ao Brasil. O Brasil teve um grande desenvolvimento econômico depois da crise, mas mesmo com a crise, o Brasil vai ser, no tempo, dos uns anos, a quarta potência mundial. Mas mesmo sendo a quarta potência mundial, o Brasil vai ter só 25% do produto interior bruto dos Estados Unidos e menos de 10% da primeira potência mundial, que será a China. Então, eu acho que o que o Brasil tem que fazer, que fica mesmo na Constituição do Brasil, não é uma coisa fora da Constituição, é fazer a liderança da integração supranacional na América do Sul. Porque o Brasil tem o 50% do produto interior, da produção econômica
dos países da região, dos países da América do Sul. Então, tem as condições para fazer a liderança de uma integração supranacional mais forte. Porque mesmo o Brasil não tem a magnitude que é necessária para poder fazer o controle dos grandes poderes na globalização e para conseguir também uma posição como agente global. Então, eu considero que o futuro é mais um futuro de integração supranacional, com a liderança do Brasil, e que a Constituição tem que se compreender no futuro nos termos que o professor Peter Heberle falou do direito constitucional europeu. Uma realidade constitucional nacional, mas ao mesmo tempo uma realidade constitucional supranacional. É uma interação dialética das duas realidades que pode favorecer os direitos fundamentais, os direitos sociais, sobretudo. A situação na Europa, infelizmente, não é boa. É uma situação muito problemática, porque nós tivemos a crise econômica. A crise econômica vai ser também uma grande crise constitucional, uma grande crise política. Foram impostas políticas de austeridade que não eram necessárias e que não eram recomendadas, não estiveram recomendadas para grandes economistas como Paul Krugman, Stiglitz ou outros na Europa, mas eles vão impor as políticas econômicas de austeridade. Isso provocou mais problemas sociais, mais desigualdade nos termos das sociedades europeias, provocou mais conflitos entre os Estados-membros da União Europeia e, afinal, provocou também um desenvolvimento dos movimentos populistas, xenófobos, que são movimentos que têm, infelizmente, grandes possibilidades de conseguir o governo, que mesmo conseguiram governos de alguns países democráticos na Europa. Então, eu acho que a situação não é boa. A Europa precisa mais integração, mais democracia, e precisa, afinal, uma solução federal para a Europa. Porque também a Europa, se nós consideramos os termos que eu falei já para o Brasil, você tem que pensar que o país mais forte do ponto de vista econômico na Europa, que é a Alemanha, vai ficar fora das 8 primeiras potências do mundo em uns anos. Agora é a quinta, mas vai ficar fora das grandes potências econômicas. Nenhum país europeu pode ter a capacidade, isolado, de fazer frente à globalização. Então, nós precisamos mais integração. Mas, infelizmente, temos menos integração, temos problemas com alguns países que não são del todo democráticos do ponto de vista das políticas que eles estão a fazer, como a Hungria e a Polônia, e temos também o problema do Brexit. O Brexit é um grande problema para nós, porque nós precisamos também do Reino Unido para estabelecer uma integração mais forte, com mais capacidade de agir no mundo global, não? Então, a situação é muito crítica. Nós temos há pouco as eleições ao Parlamento Europeu. Se os populistas, os anti-europeus conseguem uma boa posição nas eleições, pode ser um momento muito crítico para a Europa. Quando nós falamos na história do fascismo, que é o que nós pensamos? Nós pensamos no fascismo com as grandes mobilizações de massas, com as bandeiras, com os costumes que eles levavam muito particulares, porque no tempo histórico em que o fascismo se desenvolveu assim, o fascismo vai criar uma nova identidade, uma identidade política que quer se diferenciar das identidades de outros movimentos sociais como o comunismo. Então, eles precisam as bandeiras, precisam os vestidos particulares, eles utilizaram uns modos
de intervenção no poder agora é muito diferente. Nós temos, infelizmente, muitos fascistas, muitos movimentos fascistas, que eles não levam as bandeiras, eles não são identificáveis. Você não pode identificar como eram identificáveis no tempo da Weimar. Não? Para identificar, você tem que olhar as coisas que eles dizem e evaluar as coisas que eles dizem, se essas coisas são congruentes com a Constituição e com a democracia. E, infelizmente, nós temos muitas formas novas do fascismo em Europa e fora da Europa que não são tão identificáveis, que por isso a população considera que não são tão perigosas como os antigos fascistas. Mas, na verdade, são mais perigosas, embora, que os antigos fascistas, próprio porque não são identificáveis como tais. Eu não gostaria de falar de problemas políticos concretos, como você pode compreender, mais no seio de uma campanha eleitoral. Mas, por quanto atinge a Constituição brasileira, eu acho que é uma Constituição muito desenvolvida. Eu não acho que vocês precisem de uma nova Constituição. Não? Nós temos mais problemas na Espanha, porque nós temos uma Constituição 40 anos que só tive 2 reformas para a integração europeia, questões relacionadas com a integração europeia, com a Europa. Não? Nós temos que fazer umas reformas mais profundas. Não? Mas quando eu vejo a vossa Constituição brasileira, eu acho que, como todas as Constituições, podem precisar reformas pontuais, pode ser que os termos da organização do poder, o presidencialismo, algumas coisas podem ser melhoradas no futuro, naturalmente, mas não para fazer uma nova Constituição. Eu acho que uma Constituição que tem a reputação da Constituição brasileira, que tem a consideração da doutrina em todo o mundo, dos intelectuais, dos professores do direito constitucional, não faz sentido mudar para uma Constituição nova. Não? As reformas sim, mas a nova Constituição eu acho que não é possível. E além disso, devo dizer que os grandes problemas constitucionais que nós temos neste tempo, nesta altura da globalização, são problemas que não podem se resolver através de reformas constitucionais. São problemas globais. E muitos desses problemas estão a marginalizar a Constituição, a deslocar a Constituição, a isolar a Constituição no quadro da sociedade. Estão a procurar umas atitudes, umas valorações que são contrárias à Constituição, que não têm relação com a Constituição, que vão a provocar conflitos e problemas que não faz sentido do ponto de vista do espírito constitucional. E são problemas globais que vão a se refletir no quadro das constituições nacionais e que, afinal, estão a provocar uma situação muito difícil do constitucionalismo do nosso tempo. Você tem que considerar que depois da crise econômica, nós temos tido os últimos meses, a crise, os últimos 2 anos, uma grande crise provocada pelas redes sociais, a intervenção das redes sociais nos processos democráticos. E tudo isso, afinal, é mais um cambio de paradigma constitucional, um cambio das pautas culturais do constitucionalismo, e não pode se resolver através de reformas concretas da Constituição. Nós temos que achar o modo de controlar o poder, onde o poder fica embora. E o poder não fica no Estado, o Estado tem naturalmente o seu poder, tem capacidade de mediação, mas não tem o mesmo poder que tinha no 1988. Então, nós temos que procurar fazer retornar a Constituição ao centro da vida política, retornar a Constituição nos sentimentos, no sentido da identidade cultural
da sociedade. Eu acho que o Brasil, mesmo se os últimos tempos não foram muito bons, tem todas as possibilidades para recuperar o sentido constitucional da vida política, porque afinal, quando eu conheci o Brasil, eu conheci também o constitucionalismo do Brasil, eu pude perceber que o Brasil é dos países do mundo que tem mais sentido constitucional, mais cultura constitucional, mais, como dizer, tem o sentido de que a Constituição é uma parte da civilização, uma parte dos direitos da pessoa. Então, eu acho que o Brasil tem possibilidades, se as políticas finalmente vão permitir, de recuperar a Constituição, de procurar que a Constituição fique ao centro da vida política e social. Eu só agradecer pela oportunidade, para mim é uma honra de poder falar nos 30 anos da Constituição do Brasil. Como dizia, eu desejo que nos próximos anos a Constituição do Brasil possa ser isso que ela foi, recuperar mais e mais a posição da Constituição como centro da vida política.